Boa noite. Está no ar o programa Cultura em Ação. E hoje vamos falar sobre uma das mais importantes personalidades da região, Bruno Born. Ele foi escolhido como vulto histórico por ter sido empresário de destaque, bancário, 2 vezes prefeito municipal, deputado federal e por 40 anos presidente da mantenedora do Hospital Bruno Born. Nasceu Bruno Born em 25 de outubro de 1913 em Cruzeiro do Sul. Seu berço não foi de ouro, mas foi usado pelos demais irmãos que nasceram e foi objeto de curiosidade guardado com muito carinho. Em Cruzeiro do Sul, seu pai Júlio Frederico Born tinha uma casa comercial junto à famosa Figueira na Praça. Bruno tinha poucos meses de idade em 1904, quando a família Born se transferiu para Lajeado, na Rua da Praia, depois denominada Oswaldo Aranha, onde estabeleceu um empório comercial ligado ao transporte fluvial. Em 1918, a casa foi destruída por um incêndio, sendo adquirida nova moradia e casa comercial na Rua Silva Jardim, em prédio já demolido. Em 1924, Júlio Frederico Born construiu o prédio onde hoje está a transportadora Pinguim, na Rua Oswaldo Aranha. Sua mãe, Maria Emília, nascida Hesberg, era uma mulher muito dedicada aos filhos e ao lar. Emília auxiliava também o marido na administração dos negócios, especialmente na sua ausência, o que ocorria muitas vezes, pois constantemente o pai estava transportando compras e vendas de produtos entre Lajeado e Porto Alegre. Era especializada em ondulação permanente, embelezando as cabeças femininas, segundo um anúncio na primeira edição do jornal A Semana, de 2 de janeiro de 1933. Ainda sobrava tempo à família Born para se interessar pela comunidade evangélica de Lajeado. A igreja tinha sido construída em 1899. Só 3 décadas depois, a comunidade conseguiu inaugurar a torre, em 18 de fevereiro de 1928. O casal Born teve 5 filhos. Bruno, o mais velho, nascido em 1903, é o destaque nesse programa. Hilda, nascida em 1905, foi chapeleira na Casa Born e se casou com José Herberto de Lemos. Walter, nascido em 1908, falecido em 1975, foi contador comercial, diretor da Casa Born de 1950 a 75, por 30 anos presidente do Colégio Evangélico Alberto Torres e casado com Erna Missner. Elza, nascida em 1910, foi comerciária na Casa Born de 1927 a 1934 e se casou com o empresário Ernesto Vie, já falecido. Werner Born, 5º e último filho, nascido em 1918, foi diretor da Casa Born de 1975 a 1984, presidente do Hospital Bruno Born por vários anos, desde 1975. É casado com Zuleika Jäger Born. Ambos residem em nossa cidade. No início de 1911, os pais matricularam Bruno na escola paroquial evangélica, sob a direção do pastor Albert Heineck. Uma de suas primeiras alfabetizadoras foi Emília Werner, diretora da escola de 1911 a 1913. A Deutsche Evangelische Schule, desde 1913, sob a direção do pastor Kitzmann, devido à campanha nacionalista durante a Primeira Guerra Mundial, passou a ser chamada de Escola Paroquial Evangélica, depois Colégio Lajeadense, e desde 1941, Colégio Evangélico Alberto Torres. Concluído o curso primário em Lajeado, Bruno fez o curso ginasial e de guarda-livros no Mauá, em Santa Cruz do Sul. Iniciou suas atividades empresariais em Lajeado lá por 1918. Logo foi o braço direito do pai no comércio de produtos coloniais, transportando-os em barcos próprios. Ainda na década de 1920, além de guarda-livro da firma, auxiliou seu pai na representação do Banco Transatlântico Alemão. No final da década de 1920,
A Casa Born se estabeleceu na Rua Silva Jardim por muitos anos, em prédio vendido para ser hoje sede administrativa do Serviço Social do Comércio. O porto de Lajeado era muito movimentado, não só em transportes de mercadorias, mas também de população. A Oswaldo Aranha foi a rua comercial por quase 70 anos, até a enchente de 1941, que terminou com a navegação. Em 1927, casou-se com Olga Neumann, nascida em 19 de março de 1905, em Santa Cruz do Sul, e falecida em 29 de janeiro de 1973. O casal Olga e Bruno Born teve 3 filhos. Carlos Oscar Born, nascido em 26 de fevereiro de 1928 em Lajeado, foi contador e economista, e já faleceu. Fundou uma firma de exportação e importação. Era casado com Dina Mendes, artista plástica. Edmundo Born nasceu em 29 de outubro de 1930 em Santa Cruz do Sul. É economista e bancário, residente em Porto Alegre. Está casado com Naldi Casper de Arroio do Meio, secretária comercial. Rede Emília, nascida em 8 de fevereiro de 1933 em Porto Alegre, é formada em filosofia e biblioteconomia. Casou-se com Ludwig Moser. Desde criança, Bruno Born acompanhava o crescimento de Lajeado, Vila Vista do alto do cemitério católico velho, na enchente de 1912. Observe-se bem à esquerda, onde funcionou nos primeiros 9 anos a primeira intendência municipal. No centro se vê o Hotel do Comércio, o sobrado de Antônio Fialho de Vargas, a Casa de Cultura e mais aos fundos o Colégio Santana, hoje Madre Bárbara. Quase 3 décadas depois, a vista tirada do alto da torre da Igreja Evangélica dá uma imagem do crescimento urbano de Lajeado, já com foros de cidade. Em 1933, Bruno Born iniciou a construção da sua casa, inaugurada no ano seguinte, que levou o nome de Vila Olga, em homenagem à sua esposa Olga. Na época, o palacete ficava situado fora da cidade, junto à floresta que deu o nome do bairro Florestal. Com o sócio Oscar Chan, em 1934, montou a empresa Bruno Born e Companhia. Bruno mudou-se para Porto Alegre, deixando os negócios em Lajeado a cargo de seu sócio. Foi agente da Companhia Arm de Combustível e de Seguros Gerais. Comprava produtos coloniais, especialmente a exportação de banha. Tinha depósito de secos e molhados, material de construção como cimento, cal e laje. De 1935 a 37, foi o primeiro presidente do Sindicato do Açúcar e do Álcool do Rio Grande do Sul. Conheceu grandes líderes da indústria, comércio e política. Manteve contatos com o então interventor do Estado, Flores da Cunha, o qual mais tarde o encaminharia na vida política através da UDN, União Democrática Nacional. Nos dias 15 a 18 de julho de 1939, Lajeado viveu dias históricos. Deixou de ser vila e foi elevada à categoria de cidade, razão pela qual 1939 consta no escudo e bandeira do município. No dia 15 de julho de 1939, o interventor federal Oswaldo Cordeiro de Farias, então coronel do Exército, nomeado por Getúlio Vargas para governar o Rio Grande do Sul, iniciou sua visita ao Vale do Taquari. A Companhia Arm tinha posto à disposição da comitiva o vapor Estrela, chegando ao porto de Mariante. Seguiram de automóvel até Lajeado, onde foi recepcionado às 5 horas da tarde. Na sacada da prefeitura, o prefeito municipal João Frederico Chan saudou o ilustre visitante, homenageado pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas. À tarde foi feita uma grande parada militar. 300 participantes e o desfile estudantil com 1.300 estudantes. Como em outros países, também no Brasil, Getúlio tinha implantado o regime da ditadura, com quase 8 anos de duração. À noite lhe foi servido um lauto banquete e um baile muito concorrido, promovido pelo Clube Dançante Éden, em colaboração com a Sociedade Ginástica Lajeadense, hoje Clube Tiro e Caça.
150 casais participaram da polonese, marcada pelo interventor Cordeiro de Farias e seus secretários. Às 10 horas do dia seguinte, foi aberta a terceira exposição do milho, promovida pelo governo estadual. O parque de exposições aconteceu nas dependências da firma Spor Stratman, na rua Silva Jardim. Ao meio-dia, foi inaugurada a grande ponte de ferro sobre o rio Forqueta, uma obra esperada há quase meio século. Carroças e veículos encontravam dificuldades para subir e descer o barranco e atravessar o Forqueta em balsas movidas a remo. Cortaram a fita de inauguração da ponte o interventor Oswaldo Cordeiro de Farias, o prefeito João Frederico Chan e o secretário de obras Walter Jobim, grande amigo de Lajeado, enquanto discursava o diretor-geral do DAIR, engenheiro José Batista Pereira. O churrasco para 10 mil pessoas foi oferecido pela Prefeitura de Lajeado e Arroio do Meio. Na rua Francisco Oscar Carnal, número 538, 538, foi lançada a pedra fundamental do então Grupo Escolar Fernandes Vieira, criado em 23 de abril de 1927. À noite houve mais um banquete de 240 talheres. No dia seguinte, visitaram vários estabelecimentos de ensino, com almoço no frigorífico Sul Brasileiro. À tarde, fizeram visitas a estabelecimentos industriais e à noite ofereceram um chá dançante em homenagem a Vani Cordeiro de Farias, esposa do interventor. O interventor Oswaldo Cordeiro de Farias hospedou-se naqueles dias na Vila Olga, palácio residencial de Bruno Born. Várias celebridades lá se hospedaram no decorrer da história de Lajeado. Em 20 de abril de 1958, Lajeado recebeu a visita de João Goulart, vice-presidente da República, para inaugurar na Praça Gaspar da Silveira Martins o monumento da Carta Testamento de Getúlio Vargas. O então governador Leonel Brizola foi hospedado diversas vezes pela família de Bruno Born, especialmente na inauguração da Estrada da Produção, também conhecida por Rodovia Presidente Kennedy, hoje BR-386, e também na ponte sobre o rio Taquari, em 20 de setembro de 1962. Naqueles dias, se estava em plena campanha política. Na Vila Olga realizaram-se importantes reuniões. Foram decisões históricas que vieram trazer benefícios para Lajeado e o Vale do Taquari, especialmente em relação às estradas, pontes e outros projetos de interesse regional. Vila Olga é um patrimônio de valor histórico que merece ser preservado. Em 1942, foi convidado para ser diretor da Borbonite Sociedade Anônima Indústria de Borrachas, então em estado quase falimentar. Chegou a morar longo tempo na fábrica em São Leopoldo até sua total recuperação. Bruno Born sempre se interessou pela aviação. Em 1938, também a região foi sobrevoada pela aeronave dirigível Zeppelin, como a imagem mostra sobre a cidade de Estrela. Apoiou Adão Henrique Fetz na fundação do Aeroclube Alto Taquari. A primeira turma se formou em agosto de 1943. Logo depois, se matriculou no curso de aviação em Estrela. O brevet de piloto civil obteve em 1946, com um batismo de óleo queimado. Uma década depois, foi estabelecido o Aeroclube de Lajeado, uma escola de pilotagem de aviões com motor e aeronavegação, fundada em Lajeado em 15 de novembro de 1955, com 225 sócios fundadores. Alípio Riffner, Bruno Born e Mário Lamper foram os presidentes de honra. O hangar e campo de aviação se situavam em Cruzeiro do Sul. Integrou-se Bruno Born ao movimento Dai Asas ao Brasil, empenhando-se na doação de um Paulistinha para o Aeroclube de São Leopoldo. No almoço de confraternização em 13 de agosto de 1948, ao lado do senador Salgado Filho, fundou o Táxi Aéreo Guarani Sociedade Anônima, deixando 6 anos depois. Quando diretor da Refinaria Brasileira de Óleos e Graxas na década de 1940, teve como estagiário Leonel de Moura Brizola, acadêmico de engenharia, cuja amizade perdurou até o fim da vida. Aí conheceu a técnica de esmagamento de sementes de tung, linhaça e soja, pelo que veio estabelecer a BBC em Lajeado.
A torta restante do esmagamento era exportada e o óleo vendido para fábricas de tintas, onde despontavam a Renner e a Hermann. Obteve de seu amigo Oswaldo Aranha, então ministro da Fazenda, licença para importar de equipamento moderno de tratamento de sementes por solvente. Nascia a primeira fábrica por tal sistema no sul do país, em terreno periférico da cidade, adquirida para tal fim. Infelizmente, pela ausência de Bruno Born, tal empreendimento foi mal gerenciado por seu sócio, tendo de ser vendido ao grupo chinês de Xiao Minlin, hoje ou Zebra. Como rotariano em várias cidades, teve notável destaque quando foi governador do antigo Distrito 72 do Rotary Internacional. Em 1948, o casal Bruno e Olga participou da Conferência Internacional do Rotary em Quebec, no Canadá. Quando era presidente do Rotary Clube de São Leopoldo, empenhou-se com um grupo de lideranças para ser fundado em Lajeado o Rotary Clube. Na Praça Marechal Floriano, o evento está em permanente lembrança, através de uma árvore plantada com uma placa alusiva à fundação. A primeira tentativa foi em meados de 1953. Mas a fundação se efetivou em 15 de maio de 1955, admitido pelo Rotary Internacional em 29 de junho do mesmo ano, sendo Olavo Clementino Gonçalves seu primeiro presidente. Além de reuniões normais e campanhas comunitárias, os rotarianos realizaram encontros e reuniões de caráter festivo e de congraçamento. A classe empresarial de Lajeado reconheceu em diversas oportunidades a liderança e o trabalho do casal Bruno e Olga Born. A Associação Comercial e Industrial de Lajeado, em 31 de janeiro de 1956, lhe prestou uma condigna homenagem na sede social do Clube Tiro e Caça, complementada com um banquete. O programa de hoje fica por aqui. No próximo continuaremos a falar sobre Bruno Born. Não perca. Boa noite.